Bom dia, terceiro ano. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre a bulimia. Então, as pessoas que são diagnosticadas com bulimia nervosa, elas comem em grande quantidade. Então, como elas têm esse hábito de comerem muito, elas não querem ter o aumento de peso, elas costumam ter o hábito de forçar o vômito, usar laxantes, diuréticos, fazer jejum e exercícios físicos excessivos. Então, a bulimia nervosa, pessoal, ela é um pouco parecida com a anorexia. O que diferencia é o caso que na anorexia, por exemplo, as pessoas elas não conseguem manter o peso ideal, que é o índice de massa corporal, que já estudamos nas aulas anteriores. Por quê? Porque essas pessoas que têm anorexia, elas acham que estão sempre acima do peso. Já a bulimia não. A bulimia, essa pessoa ela consegue se manter no peso ideal. O que ela não consegue é parar de comer muito, porque ela vai comer muito, ter o hábito de comer muito, só que ela vai forçar vômitos, fazer o uso de laxantes e diuréticos. Por quê? Porque ela vai se sentir culpada por ter comido. Por quê? Porque ela não quer ter o aumento de peso. Então, ela sempre vai fazer algum tipo de coisa para forçar o vômito ou algum alimento que seja laxante, por exemplo. Os sentimentos de vergonha e de desprazer está no comportamento do bulímico. Por isso, a execução das práticas costuma ocorrer em segredo. Então, quando a pessoa está passando por esse tipo de problema, dificilmente ela demonstra que está passando por esse problema. Geralmente, tudo isso acontece em segredo. Os atos, por exemplo, de vômitos. Quais são os sintomas desse tipo de pessoa depois que ela já está apresentando a doença? Essas pessoas geralmente elas têm muita dor de garganta devido a forçar o vômito e a fazer muito esforço na garganta. Também elas têm problemas nas glândulas salivares, como inchaço na região do pescoço e da mandíbula, justamente também por esse motivo. Elas têm erosão do esmalte dentário devido ao ácido do estômago. Como o ácido do estômago ele retorna para a boca, vai acontecer a erosão do esmalte dentário, ou seja, o dente vai ficar estragado, viu? Descomodidade intestinal, ou seja, o intestino vai ficar totalmente desregulado. Irritação devido ao abuso de laxantes, que essas pessoas geralmente elas costumam tomar bastante laxante, viu? Desidratação grave também pela perca de líquido. O ato do vômito também faz com que você tenha bastante desidratação. Desequilíbrio de eletrólitos, níveis muito alto e muito baixo de sódio, cálcio, potássio, entre outros. Então, vai ter o aumento muito drástico e às vezes também a perca muito drástica desses minerais no organismo. Também nós temos a presença de sangramento retal nas fezes, por exemplo, quando utilizado laxantes. Essas pessoas elas costumam apresentar esses sintomas quando a bulimia ela já está num caso bem grave. A bulimia, pessoal, ela é grave e normalmente ela aparece depois da anorexia, ou seja, a bulimia é resultante de muitas vezes de anorexia. Esse consiste em não conseguir deixar de comer determinadas coisas, principalmente alimentos bastante calóricos, mas por terem medo de engordar, essas pessoas ingerem esses alimentos e vomitam logo em seguida, ficando com o desejo realizado. Então, o que acontece, pessoal, é que por muito tempo essa pessoa passar por problemas de anorexia, ela vai começar a se alimentar e a partir daí ela não vai conseguir mais deixar de comer alguns determinados alimentos.
E por isso elas vão ficar com bastante medo de engordar, né? Ao ingerir esse alimento. Então elas vão forçar o vômito para que elas consigam se manter satisfeitas ao comer, mas que elas não consigam aumentar o peso. Outro caso consiste em mulheres que têm o corpo escultural, cuidando dele de forma obsessiva, ou seja, aquelas pessoas que são obsessivas pelo corpo perfeito, né? Então, essas pessoas também podem adquirir a bulimia pelo fato de não conseguirem passar muito tempo sem um determinado alimento ou passar muito tempo sem comer nada. Então, a pessoa ela precisa comer alguma coisa, então ela come e posteriormente ela faz algum tipo de execução de vômito, por exemplo, ou laxantes. Assim, comem descontroladamente e punem-se a si mesmo, obrigando-se a vomitar, usando laxantes, diurético, praticando exercícios desenfreadamente. As principais características deste distúrbio são apresentar desculpas para ir à casa de banho depois das refeições, grandes variações de humor, inchaço anormal e volta dos maxilares, inchaço em volta dos maxilares, viu? Comem frequentemente de forma exagerada e compulsiva. Então, pelo fato da pessoa não estar mais conseguindo controlar a sua alimentação, ela começa a sentir fome descontrolada e ela passa muito tempo sem comer. Então, chega um momento que ela não consegue manter, né, a fome, e aí ela se alimenta de forma exagerada e acaba forçando o vômito. Então, essa, pessoal, é a bulimia, que é um pouco diferente da anorexia. Qual o tratamento? A participação da família, pessoal, é indispensável. O paciente precisa sentir que não está sozinho, que sua família não sente vergonha da situação e quer ajudá-la a sair dessa vitorioso. Os especialistas clínicos são psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, além de terapias individuais ou em grupo com a família. A terapia cognitiva comportamental também costuma ser bastante recomendada. E essas terapias, pessoal, feitas com psicólogos e psiquiatras, porque quando a bulimia ela já é um caso mais severo, assim como a anorexia, essas doenças, como são doenças psíquicas, elas devem ser tratadas com acompanhamento médico e psicológico. Outro transtorno, nós temos o transtorno de compulsão alimentar, que também é um tipo de distúrbio alimentar. A compulsão é um dos distúrbios mais comuns, pessoal, é o transtorno de compulsão alimentar. Pode ser visto em pessoas que perdem o controle sobre o consumo de alimentos. Ao contrário da bulimia e da anorexia nervosa, as pessoas com transtornos compulsivos, após o período de compulsão alimentar, não seguem comportamentos compensatórios, como exercícios físicos ou jejuns. Então, pessoal, esse tipo de transtorno é quando a pessoa não consegue controlar a compulsão alimentar. Ela quer o tempo todo, ela só está satisfeita se ela estiver ingerindo alimentos. E geralmente são alimentos supercalóricos. Se a pessoa está ansiosa, ela come. Se a pessoa está triste, ela come. Se a pessoa está feliz, ela come. Geralmente, esse distúrbio de compulsão alimentar está relacionado a diversos fatores relacionados à vontade de comer. Quando o sujeito passa a se alimentar com maior frequência do que o necessário, mesmo não sentindo fome, é um sinal vermelho que deve ser aceso. Ele pode ser um compulsivo alimentar e alguns sinais devem ser observados. Então, pessoal, geralmente as pessoas com compulsão alimentar, elas não precisam sentir fome. Elas comem exageradamente sem nenhuma necessidade. Algumas características que podemos observar são: a pessoa come mais rápido do que o normal, passa a comer quando não está com fome,
Continua comendo mesmo quando já está saciado e após ter ingerido quantidades maiores que o necessário. Come sozinha ou escondida de outras pessoas. Fica mais introvertida, mais quieta, aquela pessoa mais no canto dela. Pode apresentar problemas afetivos e vícios em jogos de azar e bingos. Sente-se triste e culpada por comer demais. Geralmente, o transtorno compulsivo ele está relacionado à obesidade, viu? Podem ser também problemas hormonais que levam a pessoa a ter esse tipo de comportamento. Como prevenir? É possível prevenir a compulsão alimentar por meio de algumas estratégias simples. Manter o horário fixo para realizar as refeições, não estar comendo exageradamente, por exemplo, fora do seu horário alimentar. Alimentar-se a cada 3 horas, evitando intervalos longos sem alimento. Isso, pessoal, é uma dica de como prevenir. Algumas pessoas se adaptam a essa dieta de 3 em 3 horas e outras pessoas não. Mas geralmente quando a pessoa está passando por esse tipo de problema, não é ideal que ela passe muito tempo sem comer, mas que ela coma de forma controlada. Mastigue mais vezes e mais lentamente para que você consiga ficar mais saciado e manter uma dieta equilibrada, aliada às condições saudáveis de sono e exercício físico. Então, manter uma rotina diária saudável. Geralmente, o transtorno compulsivo alimentar, ele está ligado à obesidade. Geralmente, ele traz como consequência principal a obesidade, viu? Então, por isso que temos que ter bastante cuidado. Então, pessoal, a aula de hoje é só até aqui. Um beijo e até a próxima.